vamos falar sobre fonema, fonologia, definições de fonema e fonologia gerativa. Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Este é uma área muito relacionada com a fonética, mas as duas têm focos de estudo diferentes. Enquanto a fonética estuda a natureza física da produção e da percepção dos sons de fala, chamados de fones, a fonologia preocupa-se com a maneira como eles se organizam dentro de uma língua, classificando-os em unidades capazes de distinguir significados chamados fonemas. Além disso, a fonologia também estuda os tópicos com a estrutura silábica, o acento e a entonação. Fonologia gerativa. Há uma abordagem para a fonologia que trabalha com a contrapartida mental e abstrata do som. Baseada em um sistema de traços distintivos, essa abordagem é uma das bases, por exemplo, da fonologia gerativa. A seleção de uma entidade abstrata com foco remete aos trabalhos do Círculo Linguístico de Praga. Nessa abordagem, é mais relevante a estrutura de traços de um fonema do que sua realidade concreta. Fonemas e ortografias são sistemas ortográficos de algumas línguas. São baseados no princípio fonêmico de um grafema, feita a combinação de letras, para cada forma e vice-versa. Na prática, esse ideal de bionivocidade nem sempre é alcançado, sendo mais aproximado em algumas línguas do que em outras. Em português, por exemplo, o mesmo som é, por vezes, representado de maneiras diferentes. Para inequivocamente representar todos os sons das línguas humanas, fonólogos e foneticistas empregam alfabetos fonéticos, projetados com o objetivo de caracterizar precisamente cada sílaba. O mais conhecido é o Alfabeto Fonético Internacional, conhecido como IPA, na sigla em inglês. Uma das convenções largamente utilizadas em estudos da área é usar colchetes. Para delimitar uma transição fonética, barras de inclinação é à direita. Para delimitar categorias ou sequências de fonemas, é parênteses angulares. Para delimitar cadeias de caracteres, palavras, etc., de uma língua. Obrigado. Bom, meu nome é Arthur, faço o primeiro ano e agora irei falar sobre fonética. Irei falar sobre a parte de fonética. Fonética ou fonologia estuda os sons emitidos pelo ser humano para efetivar uma comunicação. Diferente da escrita, que conta com vogais e consoantes, a fonética se ocupa dos fonemas, ou seja, dos sons. São eles vogais, consoantes e as semivogais. Vogal são as 5 já conhecidas, A, E, I, O, U, que serve como base para uma sílaba. Em cada sílaba há apenas uma vogal, ou seja, nunca haverá mais do que uma vogal em uma mesma sílaba. Consoantes, qualquer letra ou conjunto de letras representando um som só, que possa ser soada com o auxílio de uma vogal. Semivogal são as letras E, I, U, O e U. Quando formarem sílabas com uma vogal, antes e depois dela, as letras M e N, nos grupos A, AN, EN e EN, em final de palavra, somente em final de palavra. Encontro vocálico é um agrupamento de vogais e semivogais. Há 3 tipos de encontros vocálicos. O hiato, que é o agrupamento de 2 vogais, uma em cada sílaba diferente. O ditongo é o agrupamento de uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Quando a vogal estiver antes da semivogal, chamaremos de ditongo crescente. E quando a vogal estiver depois da semivogal, chamamos de ditongo crescente. E tritongo é o agrupamento de uma vogal e 2 semivogais. Também pode ser oral ou nasal. Auge, tritongo oral, ou again, tritongo nasal, com ocorrência da semivogal M. Encontros consonantais é o agrupamento de consoantes. Há 3 tipos de encontros consonantais. Encontro consonantal puro é o agrupamento de consoantes lado a lado, na mesma sílaba. Encontro consonantal disjunto é o agrupamento de consoantes lado a lado em sílabas diferentes. E tem um encontro consonantal fonético. É a letra X com som de KS.
Dígrafo. Dígrafo é o agrupamento de duas letras com apenas um fonema. Principais dígrafos são R, RR, SS, SC, C cedilha, XC, XS, LH, NH, CH, QU e GU. Representam-se os dígrafos por letras maiores que as demais, exatamente para estabelecer a diferença entre uma letra e um dígrafo. Bom, agora eu li o que é sobre, agora eu vou falar sobre o que eu entendi. Bom, fonética é a comunicação entre os seres através dos sons, que podem ser vogal, consoante e semivogal. Bom, a vogal são as 5 já conhecidas: A, E, I, O e U. E elas são a base para uma sílaba. E não pode haver mais de uma vogal em uma sílaba. As consoantes são as outras letras, no caso P, C. As semivogais são o E, I, O e o U. Bom, encontros vocálicos podem ser divididos em 3 grupos. Hiato, que é quando as vogais encontram-se em sílabas separadas. Ditongo, quando uma vogal e uma semivogal encontram-se em uma mesma sílaba. E tritongo, quando uma vogal e 2 semivogais encontram-se em uma mesma sílaba. Encontros consonantais. Os encontros consonantais podem ser divididos em 3 encontros. Encontro consonantal puro, que é quando consoantes encontram-se lado a lado em uma mesma sílaba. Encontro consonantal disjunto, que é quando consoantes se encontram lado a lado em sílabas diferentes. E o encontro consonantal fonético, que é quando a letra X faz o som de KS, tipo maxi, nexo. Bom, agora eu falarei sobre o dígrafo. Dígrafo é quando 2 letras se unem para formar um só fonema. Por exemplo, RR, SS, CH, GU, QU. Bom, essa foi a minha parte do trabalho do professor Eliel, gramática sobre fonética.